na segunda mostra de cinema angolano e dizer que já há 2 anos que aconteceu a primeira mostra do cinema angolano na cidade de São Paulo. Quizás nos próximos anos será a nível nacional. Pois bem, este ano estamos a realizar a segunda mostra e tem como os propulsores da mostra Isidro Sanene, Levis Albano e Erika Chisapa. E como não podia faltar essa conexão e essa irmandade, os direitos ancestrais que cada vez mais precisam se conectar e costurar o cordão umbilical, afinal de contas nos foi cortado quando a gente sabe. E aí nada melhor do que a mostra ter o propósito de chamar os nossos irmãos, repito, por direitos ancestrais, os outros africanos, os nossos irmãos. Então temos aqui Neil Marcondes, que a gente sabe que já fez parte das nossas telas televisivas em Angola. Então não é à toa que está aqui no cinema angolano, aqui no Brasil. E o tema de hoje será o turismo cinematográfico. O tema é propositado e cai, de certa forma, com bastante encaixe. Neil Marcondes esteve nas nossas telas. Eu, particularmente, acho que estava ainda de calção, e raio no nariz, por aí, né? Quando começou a passar novelas Chica da Silva, até a própria Turma do Gueto, eu acho que aí já em 2004, por aí, ainda assim eu era um garotinho, né? Então, dizer o que é turismo cinematográfico, eu acho que podia começar a partir daí. Entende-se que essas novas migrações, né, atualmente, nunca nos 5, 7, 10 anos, no atual Brasil, teve tantas migrações africanas, exceto, mesmo até na época das guerras civis, ainda assim esse recorde se multiplica nos tempos atuais. Prefiro fazer um recorte, não por uma questão de sobrevivência, mas senão por uma questão de resgate sociocultural. Porque hoje é muito comum as pessoas dizerem: não, mas vocês são africanos, vieram aqui, fugiram guerra, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, de facto a gente está aqui para fazer isso. Criar as conexões e cada vez mais multiplicar todos os valores que transcendem a conexão África-Brasil e resgate dos valores socioculturais. E aí eu começaria com o Neil. Esse turismo, direta e indiretamente, ele acabou se constituindo nessa ponte Angola-Brasil, né? A partir do momento que essas novelas, esses programas e tudo quanto foi entretenimento daqui do Brasil, através de alguns canais que chegou em Angola. O que você entende? Qual é a sensação e, sobretudo, o que hoje, nos tempos atuais, você sente de impacto? Boa tarde a todos, todas, todes. O que eu sinto de impacto, você está dizendo turismo, esse turismo Brasil-Angola só, né? Dizendo sobre o cinema, ao meu ver, o impacto poderia ser maior de nós estarmos usando essas pessoas que vêm de lá para cá, em vez de a gente olhar e achar que é sempre um refugiado, entender a maioria das pessoas que chegam aqui pedindo, ou não pedindo asilo, mas que mudou para cá. Quando eu conheci o Isidro, eu entendi logo na primeira vez que ele veio trazer a cultura angolana para o Brasil. Eu estava conversando agora há pouco com a Érica, e dizendo, nossa, eu via tanta novela, e eu tinha a impressão que era uma novela portuguesa ou era uma novela na Angola, que tinha as duas, tinha bastante preto e tinha bastante branco. Aí ela me explicou o que acontecia, que era uma parceria Angola-Portugal. E eu comecei a sentir falta de assistir essas novelas. E eu nunca entendi por que
vamos falar logo da Globo ou da própria Record, nunca convidou nenhum ator angolano para fazer novela. Claro que no fundo, é mentira se eu falar que eu nunca entendi, porque isso já é claro para mim aqui no Brasil, a grande dificuldade de construir minha carreira e chegar numa posição que eu estou hoje, a ponto de fazer o filme que eu estou agora na Netflix, que é o Biônicos, que eu sou o pai da família, a família toda é preta e protagonista, mas para chegar nisso eu recusei muito trabalho como bandido, muito trabalho como aquele velho policial sacana, que são as coisas que a gente não muda, que nós próprios temos que mudar. Então, quem tem que abraçar vocês, principalmente vocês, o pessoal que veio para trabalhar com cultura, seríamos nós, pretos, que fazemos parte disso. Mas, infelizmente, eu não sei se é falta de vontade ou falta de conhecimento mesmo de alguns atores. Eu ontem falei para vocês, anteontem, né, assistindo o filme, eu comentei para vocês que eu fiquei maravilhado, porque o pouco que chega para a gente sempre chega o pior lado de qualquer cidade. Quando eu volto para Goiânia, as pessoas falam, nossa, mas você nunca foi assaltado em São Paulo? Eu fico, não. Eu moro há 35 anos lá e nunca fui assaltado. Então eu acho que esse turismo tinha que ser, se eu entendi bem o que você quis dizer, tinha que ser mais inteligente. Eu acho que ainda é muito pouco aproveitado essa parceria, esse contato. Eu digo sempre que aí você tinha que estar nessa posição. Se eu tivesse uma posição de estar numa empresa grande como a Record ou Globo, eu rapidamente correria para Angola para fazer um intercâmbio. Eu acho que seria rico para os dois lados, seria muito rico culturalmente, e falando sem ser interesseiro financeiramente, mas se eu pensar desse lado empresarial, e barato. Seria uma mão de obra, não acho uma mão de obra caro você trabalhar com o pessoal da África, principalmente Angola. Então, está participando da segunda mostra, vocês continuando isso. Estava falando para o Isidro anteontem, perdão, que eu tive aqui, que veio um pouco menos de pessoas que a gente imaginava, mas é assim que nós temos que começar. No entanto que eu chamei uma turma, que é a turma do Zumbido, que é um pessoal que toca a África, eles ficaram enlouquecidos, só que esses 2 dias desse final de semana, por acaso, eles estão viajando fazendo shows. E aí uma turma ficou de vir amanhã. Então, Panzo, eu acho que é um trabalho pessoal, é um trabalho de insistência, e aquela velha frase, um trabalho de formiguinha. Se eu entendi bem, se eu não entendi bem o que você falou, eu respondo de novo, mas pegando o gancho do turismo, eu agora, já falei isso com o Isidro, já estou pronto há muito tempo para começar esse turismo contrário, de ir para lá e começar a fazer esse trabalho. Então já estou, eu vindo aqui, já estou à disposição para fazer isso. Porque no início, as pessoas não acreditam. As pessoas acham que a gente não vai conseguir. Se a gente tem uma ideia aqui de fazer uma coisa, mesmo que seja na Angola, para trazer para cá, todo mundo vai duvidar. Mas a gente sabe que a gente consegue. E depois que a gente começar, todo mundo vai querer fazer. O importante é alguém começar. Eu acho que seria bacana, voltar na palavra desse turismo, nós, pretos, e eu quase estou me colocando como se eu morasse na Angola, né, gente? Vocês que são de lá, que tem que vir mais de lá para cá. É tomar iniciativa. Porque se tomar iniciativa, se você vir com algo, o Brasil tem um problema, e os empresários, que eles querem as coisas prontas ou semi-prontas. Mesmo que você traga um projeto lindo, maravilhoso, dando todos os dados que é possível, ele sempre quer uma prova. Um piloto. Exatamente. Então nada melhor do que começar. Não sei se Mas aí não é difícil. eu fui na linha. É porque assim, a gente vai pensando em tanta coisa que a gente vai falando que eu realmente parei. Não, acho que é por aí. O recorte é por aí. Acho que até nesse recorte está ok. E até onde você parou, propositadamente, Albano, Érica, quando vai esse cinema, esta novela, nesses anos por aí, quando a gente era miudinho, e quando você se torna atriz, você é ator, produtor, enfim, qual é a ânsia? O que se buscava? Qual é esse grande interesse que começou a surgir tanto de lá a partir daqui do Brasil? Conhecer atores, conhecer novela, conhecer a realidade das telenovelas, da cinematografia. Tem alguma... Eu sei que tem isso nos angolanos, né? Porque, afinal de contas, acho que de forma contemporânea, a Malhação, né? Isso muito antes das novelas Chica da Silva e tudo mais,
a Malhação foi de um palco das ânsias e também da aculturação, né? Das ânsias e prospecção de atores que queriam, de facto, se enturmar num modelo como a Malhação, mas também, digo, em termos de aculturação, como essas telenovelas nos mostraram um outro Brasil. O primeiro recorte é esse, e o segundo quero abrir um recorte sobre a negritude. O que se conhecia Brasil em termos de negritude? Porque, afinal de contas, era você ver uma pessoa que saía da favela, descia para Copacabana, roubava pastel gay, ou vendia maconha e tudo mais e tal. Ou namorava com uma filha de uma pessoa muito rica e era proibida, isso porque é marginal e tudo mais. Enfim, tem esse lado, mas tem o outro lado de entender mesmo que a telenovela, como as pessoas se vestiam, ia para Angola, tanto que muitas deixávamos de usar panos, né? Porque tínhamos que se vestir como os brasileiros se vestem, né? Então, no âmbito artístico e no âmbito sociocultural, nessa época, até hoje, qual é o teu pensamento sobre isso, essas ânsias, esse pensamento todo artístico e social? Bom, Panzo, deixa-me dizer obrigada primeiro pela tua colocação, né, que é de extrema importância. Nós, enquanto angolanos, é impossível falar da história da teledramaturgia angolana sem mencionar o Brasil. É impossível. Nós temos como escola prática, né, o Brasil. Ou seja, eu cresci vendo novelas brasileiras e na altura, quando eu entro para o teatro, apesar de ter a formação artística enquanto atriz de teatro e começo a fazer televisão, eu não tinha formação. Eu aprendi e comecei a fazer vendo os atores. Eu imitava os atores, imitava a Thais Araújo, na altura do Chica da Silva, imitei muito. E então, eu acho que de certa forma, a nossa ligação é muito grande, porque quando eu falo destas novelas que começaram a ser feitas, a primeira novela que eu fiz em 2004 foi com uma equipa brasileira. Nós tínhamos atores angolanos, mas nós tínhamos a nível de apoio técnico. Nós tínhamos técnicos brasileiros e tínhamos técnicos angolanos. Ou seja, este intercâmbio entre Angola e Brasil já existe há muito tempo. Na altura, quem era o realizador era o Reinaldo Buri, um realizador muito conhecido cá no Brasil, que Deus o tenha, né? Infelizmente já não faz parte do mundo dos vivos, mas este intercâmbio sempre teve muito patente. E daí foi feita uma escola, passado por várias fases, até chegar o momento em que nós viemos ao Brasil para fazer formação. Okay? Portanto, este intercâmbio, isto que nós estamos a fazer hoje, não é novo. Já existiu lá atrás, só que houve um interregno muito grande. E sempre existiu um interesse maior ainda por parte da Angola. É hora de tentarmos reverter este quadro, tal como o Nil disse, de passar este interesse, despertar o interesse por parte de quem tem decisão de poder, não é? Por parte de quem é produtor, por parte de quem está do outro lado e cria as oportunidades, para mostrar Angola. Só que lá está, quando falamos em Angola, para já a ideia que se tem de Angola é que é a África, e que a África é um país, a África não é um país, ok? Angola é um país que faz parte de África. Então é importante desmistificarmos, porque quando se fala de Angola no Brasil, a única coisa que se fala é pobreza, guerra, miséria, fome. É a única coisa que existe. Daí a ideia desta mostra, tentar desconstruir um bocadinho esta ideia que o mundo, e que o Brasil em particular, tem sobre aquilo que é Angola. Voltando para o segundo recorte, não sei se é o segundo ou o terceiro, não sei se estou em erro, em relação às influências que nós tivemos, que as telenovelas brasileiras tiveram em Angola. Nós vestíamos, deixámos de usar os panos, é bem verdade, e passamos a usar as roupas que eram usadas no Brasil. As roupas extremamente justas ao corpo, uma coisa que não faz parte da nossa cultura. Nós fomos aculturados por conta das novelas que nós víamos. Hoje estamos a fazer um recuo estratégico e a voltar às nossas origens. Estamos a voltar a usar pano. Mas há um tempinho usar pano era feio. Okay? Usar pano, tu és do mato, tu és suburbana, não és atual. Mas hoje já existe este glamour em voltar a usar as nossas roupas. O que estava na moda, o que era bonito, o que era elegante, é a cultura dos outros países, não só do Brasil, mas a cultura de Portugal, a cultura dos Estados Unidos. Então tem uma certa influência muito grande a nível de turismo, porque muitos de nós conhecem o Brasil pelo que vemos nas telenovelas. Nós temos o Pão de Açúcar, temos o Corcovado, temos o Cristo Rei, tudo isso, até vir ao Brasil, eu passei a conhecer pelas novelas. Mas e então, porquê é que o mundo também não conhece
Angola a partir das nossas novelas, Angola a partir dos nossos filmes. Porque nós, o erro, eu aqui coloco-me enquanto produtora, não sou enquanto atriz, mas enquanto produtora, o erro está do nosso lado. Porque nós é que temos que instigar esse mesmo turismo. Nós é que temos que mostrar uma outra Angola e não mostrar só Luanda. E é este trabalho que começou a ser feito, há um movimento que já começou a ser feito para que seja descentralizado, para que os filmes não sejam só gravados em Luanda, que é a capital do país, e que não sejam só gravados no interior. Nós sabemos que são gravados no interior porque é muito mais, a nível de custos, a nível de finanças, é muito mais económico eu gravar numa casa do que estar a gravar em exterior. Então são vários contornos, que eu vou deixar também o Levis falar, ele enquanto realizador, que pode aprofundar melhor o porquê que não existe um turismo cinematográfico em Angola. Porque é inexistente, não existe turismo cinematográfico em Angola. Boa tarde a todos, muito obrigado. No meu ponto de vista, Panzo e todos que estão aqui, eu olho um bocadinho diferente, o meu ângulo é totalmente diferente. Enquanto criativo, criador, realizador, produtor, eu noto que para um país ter o turismo cinematográfico, os outros têm que se sentir seguro. Esta segurança em Angola não existe. Por mais que tu mostres que temos melhores montanhas, melhores sítios para gravar, mas todo ator, todo produtor, toda a equipa técnica tem que se sentir seguro. Então, o que é que acontece? Nos nossos filmes, nos nossos documentários, nós não temos, primeiro, é um contrato. Por exemplo, se tu vês o Terminador 86, já vês lá o KFC. Mas o KFC começou a ficar famoso para nós, 2000, 2001. Isso é uma maneira de mostrar que a América tem as melhores discotecas, luzes, tem McDonald's, tem isso. Tens o State of Liberty, tem tudo isso. Mas porque a América já mostrava naquele tempo uma segurança que aqui é possível fazer. Em Angola, infelizmente para nós, muita coisa ainda é difícil. Onde é que eu quero chegar? Um visto de rodagem para ir gravar na Assembleia Nacional, não tens esse direito. Não podes mostrar aquilo, não podes fazer aquilo. Então, fica difícil, né? Às vezes nós como criadores dizer, olha, esse lado de Angola é muito bonito, vamos pegar isso. Os próprios polícias, os próprios seguranças da área onde tu queres gravar, mesmo com o visto de rodagem, complicam-te a vida. Tu às vezes queres sair de Luanda para ir gravar no deserto de Angola, as condições de gravação, para nós, os independentes, é super difícil. Não que não temos a ideia que temos que vender Angola de uma maneira bonita, mostrar o que é, o que temos. A nossa cultura, vestir pano é bonito, nós vimos a Nigéria, aquelas nossas momilas, tudo isso é bonito, queremos mostrar. Temos que mostrar, mas a segurança do país não ajuda com isso. As influências de vestir roupa da Europa, o Brasil também teve que pegar essa influência de algum lugar. O Brasil em si também tem a sua própria tradição, a sua própria maneira de vestir e de falar. Então, o brasileiro foi, nesse caso, criativo em pensar, ok, se o mundo veste assim, então vamos fazer assim. Então Angola também tem que pensar, o que é que Angola tem para vender? Como é que um brasileiro, um americano vai ver Angola diferente e dizer, eu gostaria de gravar nesse lugar, eu preciso dessa atriz? Então eu olho nesse lado do turismo, dessa vertente, né? Que temos muitas portas fechadas que têm que se abrir e tudo isso. Obrigado, Leves. Isidro, a partir daí, você que é um interculturalista e, digamos, até etnólogo, onde entende uma cultura afrodescendente e também por fazer parte de uma etnia que de certa forma é uma das etnias ainda que cultua várias tradições e ainda existentemente se perdura costumes, né? Eu digo do sul de Angola, tá? E não só das tuas etnias, a parte sul, mas também como você entende
as questões mais capitalistas, do ponto de vista estruturais, e a partir daqui você tem trabalhado com um movimento interculturalista, onde tem empresários, acadêmicos, amantes e simpatizantes da arte, fazedores, intelectuais, e que tem esse grande interesse de conhecer a arte e cultura angolana. E você, de certa forma, vê mapeado todos esses lugares aqui e lá, e alguns anos para cá você criou uma plataforma cultural onde afro-brasileiros, brancos e negros acabam indo para Angola. Nessa visão, a partir de tudo isso que rodou, de forma contemporânea, isso é novo, qual é a perspectiva? Você acha que daqui a alguns anos há a probabilidade de se crescer, se ter um outro olhar nesse turismo que você inventou, que você criou, que você tem fomentado? E quando você leva essas pessoas para lá, o que é que se constitui de facto esse turismo? O que é que cruza nesse turismo entre o cinematográfico, o turismo cultural, o social, em geral, como se diz a palavra, sociológico, né? Porque se estuda uma sociedade toda a partir desses recortes afrocentrados, né? Bem, primeiramente quero aqui agradecer aos colegas, né, que falaram muito bem a respeito desse tema, dessa proposta. Quero também, de alguma forma, convidar você que está nos vendo aqui nesse evento, né, que compartilhe este evento, né, mande o link para outras pessoas, né, se você gostou, e se você não gostou, mande para os seus inimigos também, né, para que eles possam replicar, porque a gente quer e precisamos ter engajamento, não é? E como o Neil começou e havia dito, e eu sempre falo muitas das vezes que o processo ele é doloroso, né? Começar dói, mas é preciso começar. Essa questão, Panzo, eu acredito que é viável, né? Eu vejo que futuramente ainda, né, tem essa possibilidade, há uma probabilidade sim, né, de ter esse turismo, porque até mesmo o Brasil ainda fomenta pouco dentro da sua estrutura cinematográfica, promovendo, por exemplo, o Brasil. Né? O grande problema que eu, por exemplo, tenho visto em Angola, eu acredito que, por parte, tem a questão pública e por parte tem a questão privada. Né? Por que eu digo isso? Por exemplo, geralmente nós sabemos que o político ele quer reputação e o empresário quer dinheiro no bolso. Só que enquanto os países, Brasil e Angola, não olharem o cinema como uma pauta econômica, né, obviamente tudo que estamos aqui a falar, o Leves falou a questão de segurança, por exemplo, né, se nós olharmos o próprio Estados Unidos da América, né, pegar, por exemplo, os filmes que mais vendeu de bilheteria, assim, vamos ver aqui, dos 10, 8 são filmes americanos. Né? E quantos americanos ficaram, assim, em termos de valor? Né? Quanto? Né? Hoje tem agora tem o cinema sul-coreano, né, que também está ali com muita força. Né? E se nós olharmos no cinema sul-coreano, no cinema americano, né, a Nigéria também está, né, já com essa tendência, porque, por exemplo, uma das questões nossas em Angola é a questão de posicionamento de cidade. Né? Ainda nós não temos um posicionamento de cidade efetivo em Angola, né? Porque tem as questões, por exemplo, que o Oliver aqui falou, a questão a filmagem, ou apresentar, a exposição ainda para nós é um pouco delicado, porque nós temos essa dificuldade de expor, né? Porque nós também, não sei se isso tem um pouco a ver com a nossa tradição de não mostrar-se muito, ou pode ser muito perigoso. Né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando fui com as brasileiras esse ano, em janeiro, eu quis gravar um pequeno documentário, né, no aeroporto 4 de fevereiro. Tipo, foi, digamos, praticamente 2 semanas para conseguir uma autorização só para gravar. Os brasileiros chegarem no aeroporto, tipo, é uma coisa muito simples, por exemplo. Né? E aí fico pensando, imagina então, né, o trabalho que um produtor, né, de repente, que grava avenida lá na Marginal, sofre para poder, né, ter um bom conteúdo. Né? Então, acredito que, e muitas das vezes, por exemplo, em Benguela, eu sou de Benguela, em Benguela tem a Praia Morena,
né? E podemos, como se fosse, digamos, um Copacabana, por exemplo, né? Mas não tem nada lá. Então, às vezes, por exemplo, o artista quer fazer alguma coisa ou uma gravação, vem policial, por que está a fazer isso? Mas é por bem do país, porque vende, né? Então, por que as pessoas vão, por exemplo, a França hoje está com problema, os países europeus estão com problema, por exemplo, de excesso de turismo. Não sei se vocês viram isso né? Então, ou seja, os próprios europeus não querem mais turistas, eles estão fartos de turistas. Mas por quê? Se pegarmos os filmes, né, que as pessoas fazem, né, tem que ter lá, se é um filme francês, tem que ter a Torre Eiffel, porque é isso que eles querem vender. Se é o Rio de Janeiro, tem que ter o Cristo Rei. E o Cristo Rei, praticamente, para o Rio de Janeiro, ele dá, por ano, 5 bilhões de dólares. Isso só, aquela coisa lá. Então, né, isso mexe com a economia de um país. Então, acredito que, sim, é um desafio ainda para o produtor independente, mas, ao mesmo tempo, acredito que o produtor independente, aquilo que, pronto, eu aqui no Brasil aprendi uma coisa, né? Quando estava em Angola, eu já tinha consciência de que eu sou preto, sou negro, né? Mas aqui no Brasil, essa questão de ser negro e ser preto é um adjetivo, ou seja, você é um artista, mas você é mais alguma coisa, né? Então, só que eu percebi que, por exemplo, aqui dizem o seguinte, bem, você é negro, é preto, então meio que tipo que você tem que provar várias vezes a sua competência, o que você é capaz de fazer. Então tem que trabalhar o triplo. Né? Então, para o produtor, por exemplo, que eu acho isso para Angola, é o que, por exemplo, que eu penso, né? Eu acredito que os políticos, né, eles precisam entender, eles precisam saber isso. Só que se eu, como produtor, eu não levar e dizer, olha, senhor governador, você quer ter status, né, que as pessoas conheçam, mas isso e tal, olha, tem esse filme aqui, né? E isso, o que vai trazer para a cidade? O que vai trazer isso para a província, por exemplo, que no caso lá é o Estado, né? Ele pode trazer isso, porque eu acho que as pessoas também só vão poder investir se elas saberem que há, de fato, uma contrapartida, né, concreta. Então, é como aqui, por exemplo, eu vou patrocinar um evento, mas o empresário ele disse, mas vou patrocinar o quê? Com um logotipo, por exemplo, a gente diz, que às vezes nós achamos que o logotipo é o suficiente, mas às vezes não é o suficiente. Então, como pode, por exemplo, um filme do Ledes promover a cidade de Benguela ou a cidade do Huambo? Por exemplo, a cidade do Huambo é incrível, é uma cidade limpa, bonito, né? E que ao mesmo tempo é um filme que está sendo passado, mas ao mesmo tempo, por exemplo, se o brasileiro ver aquele filme, uau, eu quero ir para lá, né? Então, eu acho que é um caminho ainda, né? Mas e esse caminho começa por aqui. Sim, sim. Todo esse contexto do lá e cá, Nil, tem algo muito complexo sobre a identidade, o afrocentrismo e a transcendência disso. Quem de facto é negro, até que ponto ele se sente identificado e entender que ele tem um caminho de volta para casa. E essas pessoas, de certa forma, na minha observação, ainda cultuam uma cultura muito europeia, eurocêntrica e talvez até ainda um pensamento de branquitude. Vou saltar pelo turismo musical. O Pericles tem uma música com um cantor angolano, Landrick, recente. E Landrick se fartou de meses postar isso. E não viu o contrário. Ivete Sangalo tem uma música com o Yuri da Cunha. E o da Cunha postou isso várias vezes. A Ivete Sangalo não postou nenhum. A situação está comigo e eu só vou dizer. Várias vezes postou isso e tal. Isso é só um recorte, né? Isso é minha observação, minha crítica. E, você está filmado. Ele não está nisso. Isso é minha observação, tá? Brincadeira. Mas é muito louco que também vimos vários artistas que já filmaram em Angola, já passaram por Angola, do ponto de vista individual e tal, mas tem esse currículo num outro lado. Mas nunca houve pessoas de poder, de direito
e de grandes influências para que aconteça um mutirão de formação, de capacitação, né? Houve lá atrás, né? Mas também de uma outra forma, como a Érica contextualizou historicamente. Mas digo hoje, nessa fome, nessa sede necessária de haver essa troca e cada vez mais entender essa identidade afrocentrista. O que você acha? Porque você é uma exceção, a gente sabe disso. O Nil é uma exceção. Outros atores que a gente conhece, que são tantos, mesmo que fossem pouco, não citaria nomes, que estariam aqui, né, com a gente. Sim. Muito pouco. Mas a gente sabe, se fosse um projeto financiado do ponto de vista internacional e tudo mais, era uma outra realidade. Carro lá em casa, né? Exatamente, quando era um carro. Já pega o microfone. Qual é o teu pensamento sobre isso, né? E sobretudo sensibilidade. Como você fecundou, desenvolveu essa sensibilidade, esse entendimento para de fato se acessar esses lugares do mais simples ao mais complexo? Quando eu falei não me põe nisso, porque assim, você vai entender, eu falo por mim mesmo, por mim mesmo. Minha opinião é muito diferente, infelizmente, da maioria dos meus amigos artistas ou amigos pretos, ou melhor, colegas. Infelizmente eu tenho poucos amigos pretos. Então é uma coisa que eu sempre estranhei desde pequeno, porque, vamos falar de pequeno, porque desde pequeno eu achava que era da minha cor, eu era chegar e cumprimentar. E não era. Eu sou filho de militar, quase que eu fui militar, e na minha cabeça a polícia sempre foi a segurança. Então a mãezinha falava, tá com problema, tá sozinho, vai até a polícia. Depois dos 13 anos já vi que era roubada e ia até a polícia, dependendo da situação. Quando você fez essa colocação, eu falei, não me põe nisso, eu vou te explicar por quê. Porque até hoje eu não entendi, eu tenho 35 anos de carreira, eu saí de Goiânia, eu nunca quis ser famoso, nunca quis, é chato do jeito que eu falo, mas eu nunca, eu pensei, eu acho internamente ser ator, mas eu nunca quis a fama, nunca olhei para a televisão e falei, vou fazer isso. Quando eu comecei a me tocar foi a coisa da dublagem, que eu tirava o som da TV e começava a brincar com a voz. Só que eu não sabia que existia dublagem, mas eu queria fazer isso, brincar com a voz. E quando eu entendi a situação da minha mãezinha, que Deus a tenha, e meu pai, já não fui criado com meu pai, eu tenho 5 irmãos, perdão. Eu falei, eu preciso comprar uma casa para essa senhora, porque ela é incrível. Minha mãe é incrível, eu virar presidente do Brasil. Eu vi que não era isso, fui me entendendo e virei artista. Então eu já nasci com esses talentos. Então, na minha cabeça, eu falei, bom, vou chegar em São Paulo, vou conhecer uns pretos, vão me ajudar. Não, infelizmente não. Mas desde os meus 19 anos, eu me lembro de um comercial que eu fiz para Ponto Frio. Era uma loja que, uma loja que vendia móveis. Eu estava com cabelo de trança até aqui, nas costas. E tinha mais uns 3 ou 4 atores, modelos na época, que também tinham. E tinha um deles que era o Denis, meu amigo. Liguei para ele, Denis, tem um teste assim, 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 nesse perfil. Ele falou, mas você me ligou? Eu vou competir com você. A partir daí eu notei eu saquei quem eu era. Eu falei assim, irmão. E aí também notei porque que as pessoas me chamavam do preto de nariz empinado, por causa da minha confiança. Quando eu te chamo no Brasil de preto, de nariz empinado, é porque você é uma pessoa confiante, sabe que você é bacana, sabe que você é talentoso, e se é bonito, sabe que você é bonito. Se não for bonito mesmo assim, é bonito por saber quem você é e não importa. Quando você tem segurança, você assusta as pessoas. Aí no Brasil eu viro preto de nariz empinado. E esse dia eu virei para ele e falei assim, ninguém compete comigo, só eu mesmo. Ponha isso na sua cabeça, você não se parece nada comigo. Tem nada a ver você comigo, Denis. Ô, porra, cara, você é o único que até hoje me chamou para fazer isso. E a vida inteira eu fui esse cara. Só que a vida inteira eu não tive esse retorno. Talvez teve de uma pessoa. Eu falo mesmo, que se a pessoa assistir, que veja. Eu convivi com um cara 30 anos na minha vida, que 30 anos depois ele falou que passou a vida inteira tendo inveja da minha profissão. E eu coloquei ele dentro de uma novela na Globo. Imagina se eu não tivesse colocado, né? Porque colocando ele ainda bem, enfim. E aí eu acho que assim, tem gente que diz que foi um plano muito bem feito dos brancos quando
foram pegando cada escravo, quando foi, quer dizer, escravizados, que foram até lá buscar essas pessoas para escravizar, e tem essa teoria que separaram tão bem as pessoas, e quando a gente se vê, existe uma empatia, não existe empatia, pelo contrário. Eu sempre acreditei no ser humano, tem aqui no Brasil, você não pôs esse papo às vezes. Eu sempre acreditei no ser humano, ô Pancho. Sempre acreditei na bondade, nas pessoas boas, e sempre acreditei o que é meu está guardado e só depende de mim. Ninguém tem o poder de tirar de mim. Nem quando eu vou fazer um filme que falou, a gente pensou em fulano, mas ele tinha agenda. Não é que era dele. Era meu. Era meu. E mesmo se tivesse agenda e se chegasse até mim, seria meu. Eu nunca me preocupei com isso, nunca tive esse problema. E nunca me senti ameaçado por nenhum irmão. Muito pelo contrário, a vida inteira. E eu tenho uma frase que é minha. Nunca vi ninguém falar isso. Eu sempre falei, vamos escurecer esse negócio. Eu falei esses dias, filme Biônicos. Lançamento do filme, lá no teatro, lá no cinema, desceu todo o elenco, aí começou a descer a equipe, não chamaram o elenco, eu estou lá em cima. Aí desceu, a maioria do elenco é preto, só que não tinha descido todo mundo. E eu falei no meio da galera, no meio do cinema, opa, deixa eu descer aí, que isso aí está muito branco, vamos escurecer. Então eu não tenho esse problema e nunca tive. Então isso é assustador para as pessoas, que eu sou um cara desafiador. E os pretos, alguns até hoje, não acreditam nessa bondade. Eles não acreditam. Eu falo aqui no Brasil, não sei, lá fora não tem, lá fora, estou falando de África. Existe a síndrome do preto único. Aqui, falo com dor no coração, na verdade. Muitas vezes eu vi um negro numa posição, numa novela, num lugar ou numa festa. Eu tenho situações que eu ficar horas contando. De eu chegar e o outro se sentir incomodado. Tem uma outra situação que um amigo meu falou assim, olha, vamos numa festa tal, lá no Rio de Janeiro, Fundação Progresso, o cara é um ator. Já era famoso, eu nem era famoso, eu não me acho famoso, enfim. E aí ele convidou esse amigo branco para ir na festa, ele me convidou, depois esse amigo meu me contou, que era meu amigo. Eu falei, por que ele chegou no outro meu amigo e falou, por que você convidou o Nil, pô? Eu falei, mas o que tem? Não dá para ter dois pretos na festa. Gente, a festa só tinha preto. Era na Fundação Progresso, lá no Rio de Janeiro, porra. Só que a segurança era pessoal. Aí, por coincidência, o cara não dança, eu danço pra caramba, danço mesmo. Arrebentei, fiz espacate e o caramba, meu camarada ainda zoou ele. Falei, por isso que eu entendi que você não queria trazer o Nil, né? Porque você ia ficar apagado. Mas isso está errado. Vem junto comigo, irmão, dá a mão, vamos juntos nessa. Esses dias eu comecei a fazer um roteiro e queria convidar uns amigos pretos. Não achei. Sabe? Quando você quer convidar de coração, não achei. Então eu acho que existem. Infelizmente, aí uma prova disso é a rede social. Quem mais curte as suas coisas e te segue são pessoas que não te conhecem. Os seus amigos, quando você faz uma coisa legal, eles passam, olham e não te elogiam. Esses amigos mesmo que eu estou falando, um deles até passou, eu fiz o filme Biônicos, o cara passou, olhou, não falou nada. Nada. Nem que assistiu. Quem foi a maioria que falou? Os brancos. Os amigos brancos. Foi os que me elogiaram foi os brancos. Então, infelizmente, a rede social veio para provar muito mais isso. Por quê? Falei isso uma vez. E um cara fez isso, vocês sabem que é o Sérgio Lorosa, cantor Sérgio Lorosa, negrão, e o Yuri Marçal, o comediante. Eu tenho uns 4 anos, quando começou o Instagram, gente, eu já devia ter 30 e poucos anos, e eu aquela coisa meio careta, eu não vou abrir esse negócio. Eu fui numa novela, estava fazendo uma novela na Record, eu demorei 2 anos para abrir, enfim. Pois eu entendi o que é o Instagram. Aí, o que eu penso se eu tivesse 200 mil seguidores? Meu pensamento. Vou pegar o Isidro, Eduardo Silva, o único que tem mambeme, do teatro, um dos maiores atores que nós temos negro. Ia pegar o Eduardinho Silva, que tem 20 mil seguidores, faz uma campanha de 2, 3 dias para ele e fortalece o seu irmão. Você não quer que os pretos ganhem? Sim. Vamos lá. Aí o outro que tem 2 milhões, pega a Márcia que está ali sentada, vamos fortalecer a Márcia. Se a gente pegasse essa rede de 10 pessoas, 15 que tem 1 milhão, 1,5 milhão de seguidores, pega mais 15 que tem 50 mil, fortalece todo mundo. Olha como fortalecer os pretos e todo mundo vai trabalhar igual.
Às vezes eu faço isso porque eu tenho vontade de falar nome, mas não pode, é antiético. Antiético, Nil. Eu desfilei com meninas que hoje são atrizes famosas na Globo, que tem 2, 3 milhões de seguidores. Que eu comecei a seguir. Na época eu fiz assim, eu sou assim. Eu curto as coisas de todo mundo, isso é de verdade, eu falo mesmo. Um dia uma moça falou assim, esse negócio de ficar curtindo a fotinha de mulher toda hora é porque tá querendo algo com ela. Eu falei, então eu tô enrolado, porque eu curto a foto de homem toda hora, então eu tô querendo algo com meus amigos. Nem foi isso que ela falou, ela foi mais, é porque tá querendo, eu falei, então eu tô querendo pegar meus irmãos também. E não é por aí, é porque eu sou do bem, eu sou do amor. Eu fui criado pela minha mãe assim, eu sou do interior, eu sou um vizinho que leva o chá para você se você estiver tossindo. E aí, comecei a seguir essas amigas e amigos. Oi, que Deus te abençoe, que bom. Lembra quando a gente desfilava? Resposta? Cri, 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 cri. Ninguém. Esses nomes todos famosos aí que vocês conhecem. E aí, às vezes, eu acho que tem uma coisa, onde você tem que ganhar 2 dígitos, onde você tem que estar realmente contratado na Globo, ou realmente você tem que abaixar a cabeça como a maioria abaixa. Eu nunca fui um cara de baixar a cabeça. Sou chamado de preto, nariz empinado, porque eu sempre tive opinião. E eu fiz valer, gente. Não tem jeito de ficar corcunda. Eu sou assim. Não peça para eu andar assim. E quando eu cheguei na Vênus Prateada, eu senti que, assim, infelizmente, eu acho que o medo de perder trabalho, alguns atores negros eram muito subservientes. Falava assim, com medo disso, com medo daquilo, não vou dar minha opinião. E aí eu não combinei com algumas pessoas, eu estou falando demais. Aí, para fechar, tem um grupo de atores negros, famosos, que fomos no evento de Preta, me encontraram. Aí algum deles, mais bonzinho, falou assim, ué, por que você não está no nosso grupo? Eu falei, não sei. Vou falar com fulano, que é bem famoso, bem preto e famoso, que começou de baixo, que podia também... Eu não estou pedindo para ninguém salvar a minha vida, nem a minha, eu falo até de outros, mas eu falo dessa união de todo mundo. Sim. Desses bem famosos, por que não fez um filme só de preto com os irmãos pretos e ainda chamou preto do lado de fora? Enfim, que não autorizaram me colocar no grupo. Enfim, não sou do grupo. Então é difícil e eu não consigo entender. Porque quem me conhece, e os trabalhos, as coisas que eu faço, e qualquer produção de cinema fala assim, vamos chamar o Nil, porque o Nil é um dos caras mais gente boa que eu conheço, não dá trabalho, não atrasa, não isso, não aquilo. Então eu não entendo, irmão. É uma tristeza, é uma pena, é melhor eu parar, porque você vê que eu sou radical. Porque se nós quiséssemos, nós pretos, e principalmente vocês, que têm aí mais de 1 milhão de seguidores, poderia ter feito o que o Yuri Marçal fez. Vou fechar. O Yuri Marçal fortaleceu o Sérgio Lorosa, que tinha 50 mil seguidores, está com 250 mil. O que ele fez? Só apresentou o trabalho do Sérgio. E o seu seguidor, quando começa, se você fortaleceu do irmão, ele não vai deixar de te seguir, não. Fica tranquilo. Quem tem que manter o seguidor é o cara que... Enfim. Tua luz é própria. Esta pontuação que o Nil acabou de frisar, isto não é diferente nem em Lisboa, nem em Angola. É igual, porque as pessoas têm medo da competitividade saudável. Têm medo. Eu tenho um trabalho, não vou chamar a Érica, porque se eu chamar a Érica, provavelmente a Érica vai ficar com o trabalho. Se a Érica ficar com o trabalho, beleza. É porque era para ela. Se a Érica não ficar, é porque não era para ela. Mas esta união é importante que exista. Enquanto continuarmos a tentar puxar o tapete um do outro, não vamos a lado nenhum. Ou nós estamos a caminhar enquanto pessoas individuais, ou estamos a caminhar enquanto seres humanos. Um detalhe muito, desculpa, mas é só um detalhe que é tão importante, assim, ano passado. Mas eu sei que a maioria dos atores, por exemplo, grandes atores brancos, eles têm um nível de salário que a maioria deles sabe do outro. Então por isso que eles conseguem, lógico, porque eles se falam. Agora, pergunta para o preto o salário, ninguém se fala, então você nunca vai subir no nível. Não, deixa-me dizer uma coisa, Nil, que acontece muito em Portugal, muito. Olha... Porque, meu irmão, é isso, então todo mundo... Exatamente, em Portugal acontece muito, olha, só chamam para papéis de empregada, não vai. Tu estás a conversar com as tuas, supostamente com a irmandade, não é? Olha, o salário são X, mas normalmente, para papéis do género, o salário é Y. E quando vão para dar o salário, o preto e o branco. Porquê? Porque sempre tem um preto que aceita.
Exato. Não, os brancos eles têm um pacto. Eu sempre tenho dito o seguinte, os brancos eles têm um pacto. Né? Agora, nós, Olha, por isso que... assim, só para sim. frisar, não estamos aqui falando das Sim. pessoas brancas, estamos falando de pessoas inteligentes Sim. que se falam, não que nós Sim. não somos. Sim, claro, Mas o claro. deixar de se comunicar... Sim. Então, eu tenho dito às vezes que o problema do mundo, tanto dos movimentos, principalmente os movimentos negros, pegar o Haiti, por exemplo, que é sempre um BO, é sempre um problema lá, né? E os problemas que existem, por exemplo, entre países africanos, é um problema nosso, hoje, quando a gente fala em termos de unidade, né? Então, quando é que, por exemplo, é o que o Nil está dizendo aqui, né? Até que ponto, por exemplo, o negro brasileiro, e é muito importante dizer isso, o negro brasileiro, por quê? Quando vai para Angola, eu já vi muitos famosos negros brasileiros, quando vão para Angola, né? Eu estou na África. Não fortalece o lugar lá, não destrói Luanda, e tem isso. Mas quando vai na França, eu estou em Paris. Né? Então, querendo ou não, por isso que eu acho que é muito importante que esse intercâmbio ele precisa existir. Né? Garvey dizia que todos os pretos que existem no mundo são africanos. Então, os brancos estão aqui. Uma pessoa que é branca é brasileiro. O brasileiro branco aqui, ele disse que ele é de onde? Da Espanha, de Portugal. Né? Agora, o negro que está aqui, que é brasileiro que está aqui, ele disse que ele é de onde? É da África, mas não sabe qual é o lugar da África. Né? E se é a África, quando ele vai para lá, o que ele quer é fazer aquele turismo gringo, né? Que a África quer pegar as crianças, que não sei o que lá, aquela coisa, aquilo que é a pobreza, que acha que é isso que vende. Né? E muitas das vezes ele meio que, pelo que eu sinto e eu percebo, meio que tem vergonha. Tem vergonha. Então, por isso que muitas das vezes, por exemplo, isso aqui, pessoal, esse evento que está acontecendo aqui, né, é um evento que muitos negros famosos, eles sabem. Sim, tem gente que tá Mas sabendo. é muito mais interessante porque, às vezes, o branco, ele engaja mais, ele fortalece mais, esse branco. Mas só que, se esse preto, ele não fortalecer isso aqui, como é que vai ficar? Vamos ter vários brancos hoje indo para lá, fazendo as coisas lá e chegando aqui são doutores da África. E aí, novamente, como é que fica? Então, esses brancos, isso é apropriação cultural? Ou então, não estamos nos fortalecendo ao ponto de dizer que eu quero estar dizendo aqui, por exemplo, a gente puxando o tapete um do outro. Não, eu quero fazer isso, não. Esse problema, Nil, é um problema até mesmo em Angola. Viu? Em Angola, você vê uma coisa, eu, e pronto, e está todo mundo com fome. Estamos na reta final. Muito louco que nas telenovelas e também em tantos outros lugares cinematográficos, vamos fechar com essa provocação geral, que se conhece tanto o Brasil num aspecto também muito branco. E às vezes, eu mesmo, quando cheguei aqui no Brasil, procurei ficar em lugares pelos quais eu me identificava a partir das telas. Mas nas periferias eu não aceitava ir. E quando eu conheci a periferia, comecei a me rever mais e a entender outros aspectos, de facto, do que é essa identidade e esse cruzamento através dessas conexões, África-Brasil. E é muito louco que também os escritores, os atores e alguns outros artistas intelectuais, quando chegam aqui, eles não querem se turmar com a galera preta. Inclusive, seus conceitos é a partir de uma tese, de um conhecimento que rola aqui do ponto de vista eurocêntrico. Vou largar isso para fechar. Por que não se pode mudar esse paradigma e que você, Érica, Isidro, que talvez já tenha cruzado o oceano para esses novos entendimentos, qual é a vossa ânsia, a vossa necessidade de explorar mais a pretitude brasileira? Porque sabemos que os que vêm aqui ficam em Copacabana Palace, ficam aqui na Paulista e não querem se interessar o que é que acontece do candomblé, o que é que acontece do cinema negro, isso não querem. O que vocês pretendem com isso? Vocês pretendem desenvolver esse olhar? Né? E aí, na verdade, as pessoas estão a dizer, mas falou tanta coisa fora do turismo. Eu acho que o que é turismo, para acontecer o turismo, é sobre troca e sobre semelhança. Enquanto não haver
a necessidade das pessoas se sentirem semelhantes, Isso. não vai ter essa Não, travessia. não, Não não. vai. Verdade. Porque aí é mais fácil, né? Estou tirando foto na favela, mas pronto, imagina não. Eu vou responder assim de forma muito curta, sobre o porquê que não existe este interesse, voltando para o tema, que é o nosso tema de painel, que é o turismo cinematográfico. Não existe este interesse porque o que nós vemos na televisão é que a favela é perigosa. O que nós vemos na televisão é que o preto é ladrão. O que nós vemos na televisão é que na favela não existem pessoas formadas, só existem bandidos. Então, enquanto não mudar este paradigma do que é feito, do que é mostrado na televisão, o que nos vai chegar enquanto estrangeiros, enquanto angolanos, é exatamente isso. É preciso tu saís de Angola para vires para cá, para veres que afinal a realidade é completamente diferente. Eu gravei na Rocinha uma vez e conheci vários projetos que foram implementados lá na Rocinha que eu fiquei boquiaberta, porque a Rocinha é extremamente organizada. E é uma favela. E a organização da própria Rocinha, eu acho que existem bairros, mesmo no Rio de Janeiro, que não estão tão organizados quanto a Rocinha. Mas daí está, é o estereotipo, é o estigma daquilo que nós vemos na televisão, que a Rocinha é extremamente perigosa, e tal como outros bairros periféricos. Então é importante que este panorama seja alterado. Automaticamente, se nós alterarmos este panorama, nós vamos passar a olhar para o Brasil, para as favelas, para a negritude de uma outra forma. Porque nós, enquanto angolanos, nós também somos aculturados, ok? Eu, se vier para a favela, se tiver a conviver, se vier para o Brasil, e se só filmar com pretos, não estou no Brasil. Deve estar com Como branco. se não existissem Sim, negros brasileiros. Como se todos os brasileiros fossem brancos. Exato. Fala. Apesar que Que você falou aquela hora, lá na primeira, só completar. Dentro dessa, completando. não é só fala, mas esse pensamento da dificuldade, da dificuldade. Eu acredito que, sei lá, se montasse uma comissão, 3 pessoas, antes de qualquer coisa que for fazer na Angola, falar exatamente isso. O quão vamos valorizar o nosso país. O porquê que todo mundo vai para a França. O porquê que todo mundo vai para o Rio de Janeiro. Então nós viemos aqui para fazer um filme, uma novela. Onde o senhor? É o rei lá, então o rei. O que o senhor quer que eu mostre? É isso. Vamos mudar aqui o roteiro. Eu acho que é o caminho que teria que ir. Que aí o poder seria... Exatamente. Quando se fala desse tema, para mim é um bocadinho sensível, né? Mas sim, porque são os pretos que matam os pretos. Todo mundo não, eu tenho que ter amigos brancos para chegar ali, eu tenho que ter amigos assim, eu não posso conviver com angolanos, porque angolanos são... Eu não namoro com angolano. Então, nesse caso, eu prefiro focar no turismo cinematográfico, que é o que é que nós temos que fazer mais para dar vida ao cinema angolano, como é que podemos criar essa ponte com o angolano sente-se bem no Brasil, bem recebido, pelos irmãos que cá estão, e como é que um brasileiro sente-se bem em Angola. Como é que se faz dinheiro com isso? O que é o turismo? Aonde é que temos que começar? Nós sabemos que in the States, né, nos Estados Unidos, é para aí 40% da economia. Todo mundo grava lá, todo mundo trabalha lá, todo mundo paga imposto lá. Então por que é que Angola não pode ser os Estados Unidos? Que vem acontecendo aqui no Brasil agora, o Rio de Janeiro e São Paulo descobriu que o quão o Nordeste é rico e é mais barato o Brasil. Exatamente. Exatamente. É verdade. Sim, e é isso que temos que começar a mostrar. Se o nosso suco, que é sumo para nós, não é o compal, vamos promover o suco. O que é que podemos ter? Sumo de muco, né? O sumo de muco, por exemplo, onde é fabricado, é feito em casa, não há product placement. Ok, queremos usar, qual é as nossas bebidas? Blue é angolano, não é? É angolano. Estamos a fazer publicidade de marca. Não faz mal, nós precisamos promover Angola. O baubau, o isso. baubá, E a quiçangua. E como é que vamos meter isso? Olha, temos a estátua do Agostinho Neto, primeiro presidente angolano. Como podemos promover isso com o governo? Nós não podemos ter medo de meter a política dentro dos nossos filmes. Nós não somos políticos, mas a política existe. Como é que vamos promover?
Por que é importante mostrar o pensador? Quem é o pensador? É algo verídico? É um mito? A mulher, como é que chama aquelas, as mumuilas? É algo que quase em África toda, Angola ainda preserva isso. Isso é bonito para muita gente. Ainda não terminei. É possível falar? Ainda há tempo? Porque eu, caso, não falo muito. 1 minuto. Tenho 1 minuto? Ok, então deixa ele falar. Ou tenho 1 minuto para mim ou para fechar? Sim, 1 minuto. Depois pode terminar. Ok, é isso. Então, por exemplo, em termos turísticos, nós temos os atores negros, que nós tanto amamos, brasileiros, que nós sabemos tiveram uma luta muito grande para serem aceitos dentro do Brasil, e que já temos essa ponte, por exemplo, temos aqui o Nil, é pegar no Nil e para Angola, e o que é que podes oferecer para Angola? Sim. Porque o Nil já é a ponte. Já é a ponte. E com isso temos que aprender como fazer cinema melhor, como fazer dinheiro, porque todos nós queremos trabalhar com o coração, mas o coração não paga salário, não põe o pão na mesa. Estás a perceber? Então nós precisamos saber isso. E é isso que nós temos que aprender com esse turismo. Se eu levar o Isidro nas quedas de Calandula, não é? Um angolano brasileiro, o que é que podemos fazer? O que é que o Isidro traz do Brasil que já tem em Angola? Sim. Para meter nesse filme, nesta novela. Como se faz dinheiro? O turismo é dinheiro, é money. Então nós precisamos aprender isso. Esse é o meu ponto. Eu acho que já fiquei um bocadinho ultrapassada, mas só para pegar aquele ganchinho, quando nós falamos em dramaturgia, teledramaturgia, em cinema, nós não podemos não se esquecer que quando se faz televisão, nós não temos só o cariz comercial. Tu vais educar, tu vais entreter e tu vais informar. Só que nos esquecemos maioritariamente, e agora estamos aí para uma vertente só comercial. Esquecemos de educar e esquecemos de informar. As sociedades são transformadas pelo que as pessoas veem na televisão. Então vamos, enquanto angolanos e enquanto brasileiros, vamos dar-nos as mãos para que juntos consigamos transformar o mundo, cada um do seu jeito. Porque a televisão brasileira, o que é feito no Brasil é visto pelo mundo. E o que é feito em Angola, hoje em dia já existe uma abertura e já está a ser visto aqui no Brasil, já está a ser visto em Portugal. Então, nós, enquanto fazedores da arte, vamos unir-nos e com esta responsabilidade social de podermos transformar, plantar a semente e podermos transformar. Ok, fala-se muito entre preto e branco, sim, mas todos nós não podemos nos esquecer que, apesar da nossa cor, nós somos seres humanos. Ficou aqui a tarefa e futuramente esperamos nos encontrarmos de uma forma mais unida e com mais semelhante em prol desta causa. E que hajam mais pessoas em prol do cinema angolano e do cinema africano, África-Brasil. Obrigado, até a próxima.